E muitas das vezes nós vivemos a nossa vida à espera de palavras bonitas, querendo palavra bonita, falando palavra bonita e esquecendo que aquilo que Deus está buscando são homens que o adorem de espírito e em verdade. E nós podemos ser maravilhados com tudo aquilo que aconteceu, pela maneira que Deus organizou todo aquele evento. Podemos dizer o homem, mas foi Deus que organiza, porque é Deus que capacita o homem a organização de todas as coisas, amém? E nós devemos louvar a Deus pelos nossos irmãos ali em ancião. Eu peço aos irmãos, orem, peçam ao Senhor por aquele lugar que está crescendo, para a honra e glória de Deus, que tem um movimentar de Deus na sua vida, que estão juntos, unidos no mesmo propósito. E quando a igreja está no mesmo propósito, as coisas fluem, porque essa é a vontade de Deus. E nós devemos viver debaixo da vontade de Deus. Nesta tarde eu quero falar com os irmãos. Lembram-se do que é que falamos a semana passada? Falamos de um homem chamado Isaías. Quase. Isaías, falamos de Isaías, que Isaías entrou no templo onde os anjos cantavam Santo, Santo é o Senhor. E nesta tarde eu vou trazer quatro personagens bíblicas, onde nós vamos aprender com essas mesmas personagens bíblicas a palavra que nós menos gostamos. Qual é a palavra que os irmãos não gostam? Não. Alguém gosta de ouvir não? Não. Mas nós temos que saber viver com a palavra não. E é essa palavra que eu quero que tu aprendas a viver. Se hoje eu estou em abundância, tudo vai bem. Então eu me alegro. Mas se eu amanhã não estiver em abundância, tudo tem que saber estar bem e tem que me alegrar e viver da mesma maneira. Tem que aprender a viver no momento bom como no momento menos bom, porque é isso que os verdadeiros adoradores fazem, é aprender a viver segundo a vontade de Deus. E como é que eu vou andar na vontade de Deus? É fazendo o quê? A sua vontade. Vejamos uma coisa que está escrito no Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Amo o Senhor porque Ele ouve. Porque Ele não é surdo, Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Até aqui tudo está bem. Até aqui tudo está debaixo da graça de Deus. Até aqui nós estamos corretamente vivendo na tranquilidade, porque Ele está ouvindo e Ele está escutando a minha súplica. Mas nós temos que aprender com os verdadeiros homens de Deus, que a palavra de Deus deixou para cada um de nós, aquilo que Deus quer para mim e para ti. Como viver nos momentos de menos bons. E é isso que eu quero falar nesta tarde. Como aprender. Uma pequena introdução. Deus promete ouvir as nossas orações, mas a sua resposta depende do quê? Da situação. Deus não diz que Ele vai ouvir e vai fazer a tua vontade. Ele diz que será feito a sua vontade. Irmãos, e nós temos que saber viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. E muitas das vezes nós não conseguimos raciocinar nesse sentido, e muitas coisas que nós ouvimos Deus dizer que não, sabem o que é que nós fazemos como as crianças? Ficamos birrentes, não é? Ficamos com aquela cara que não queremos. E não é isso que Deus quer ensinar a cada um de nós. Não é isso que Ele tem para nós. O que Ele quer é que eu e tu vivamos de acordo com a sua vontade. Porque se eu estiver vivendo com o não, eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, que me vai ensinar o que fazer para a resposta não. E isto é fundamental. E nós temos que entender aquilo que Deus diz. No Antigo Testamento o sacerdote tinha, vou precisar de Edival, não é? No Antigo Testamento o sacerdote tinha duas pedras, irmãos, uma à esquerda e uma à direita. Sabem para quê? Ele pegava na pedra e pumba, na testa. Era ou não? Não. Os irmãos vão aprender para que é que aquelas duas pedras serviam. E vamos ler os nomes delas. Os sacerdotes tinham duas pedras chamadas quê? Edivaldo? Urim e Tumim, que eram usadas para um sinal de resposta ao quê? Às orações. Então eles que carregavam, o sacerdote, aquelas duas pedras, uma, e hoje devia de haver, irmãos, uma era o sim e outra era o não. Uma era a resposta que todos queríamos ouvir e outra era a resposta que ninguém queria ouvir. Mas desde aquele tempo que isto existe, para quê? Para moldar o nosso caráter.
E Deus faz as coisas todas de acordo com a sua vontade, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. E nós temos que saber entender. Eu ontem ouvi, não precisas dizer, não é? Mas ontem ouvi uma irmã chorar, clamar. Porquê? Porque não está habituada, não vou dizer habituada, não está acostumada a ouvir o não. Mas nós temos que aprender a ouvir o quê? O não. Porque o não faz parte da nossa vida. Porque se fosse só sim, sim, para que é que existia o não? Nós pegávamos nele e lançávamos fora, mas não. Nós temos que aprender a ouvir o sim e o não. Porque isso vai fazer algo maravilhoso em cada um de nós. E eu quero que os irmãos aprendam comigo algo nesta tarde. Possivelmente uma dessas pedras seria o sim e outra o não, segundo os estudiosos. Deus pode dizer sim, não ou espera. Temos 3 hipóteses que Deus pode trazer a cada um de nós. O não, o sim e esperar aí mais um bocadinho. Quando Ele diz espera, nós ainda ficamos contentes, não é? É porque algo vai chegar. É porque algo vai acontecer. O não é que ninguém gosta. Agora o sim todos gostamos. O espera nós estamos lá esperando. Mas quando chega ao não, o que é que nós vamos fazer? E é isso que eu quero trabalhar no nosso caráter nesta tarde. Através da palavra de Deus. Quando diz para esperarmos, ficamos o quê? Confiantes que algo vamos alcançar. Quando Deus diz-me assim, espera aí um pouco. Eu digo assim, estou lá quase. Não é? Está quase. Olhem, mas quando Deus diz não, precisamos entender e aceitar também o não de quem? De Deus, como foi com Jó. Precisamos aceitar, irmãos. Precisamos saber viver com o não. E isto é uma coisa que me mete um pouco receio quando eu falo com as pessoas. Se eu chegar ao pé de alguém e disser assim, já não vou fazer, a pessoa fica ressentida, recolhe para trás, foge. E nós precisamos viver com o não. Quando eu chego perante o meu patrão e digo assim, eu quero aumento, uma coisa eu já sei que eu tenho, é o não. O sim é uma esperança. Então se eu vou lá, eu tenho que ir à mesma esperando pelo sim ou pelo não. E na vida espiritual é igual, irmãos. Nós temos que entender que Deus tem o melhor para nós. E nós muitas das vezes não queremos ouvir a palavra não. Porque não queremos viver debaixo do não na vida. E nós vamos ver 4 personalidades que viveram de acordo com o não de Deus. E os irmãos devem estar a pensar, uns já devem saber, uns devem estar a pensar assim, mas como é que alguém consegue viver debaixo do não de Deus? Como é o não de Deus? Por um propósito. Pode ser temporário ou com um motivo específico. Só Deus sabe. Pode ser um propósito de Deus para a tua vida, pode ser temporário, hoje não há, mas amanhã vai haver, ou pode ser com um motivo específico. Deus vai te dizer que não, porque Ele tem isto para ti que é diferente daquilo que tu queres. E nós temos que saber viver de acordo com isso. Deus pode dizer não porque é soberano. Sobre quem? Sobre tudo, como diz lá em Atos capítulo 4, versículo 20 e 24. Deus é soberano, Deus sabe o que é melhor para mim. Ou não sabe? Ninguém disse amém? Deus sabe o que é melhor para ti. Então se Ele diz o não, tens que viver debaixo do não. É difícil? Claro que é. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu tenho que saber viver debaixo daquilo que Deus tem preparado para mim. E isso é difícil. É, mas não é impossível. E sabe o que é melhor para nós? E soa boa, agradável e perfeita é o quê? É a vontade. Então se nós temos esta expressão de Paulo aos Romanos no capítulo 12, que nós lemos tantas vezes, que boa e perfeita é a vontade de quem? Do pastor para ti. Não, a vontade de Deus. Então por que é que nós não conseguimos viver com o não? Se Deus tem o melhor para mim, por que é que eu não consigo viver com o não? Vejamos algo que é curioso. Precisamos aceitar pela fé a resposta do Senhor e que obedecer. Nós estamos neste lugar, nós estamos nesta terra para obedecer. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos avançar. Enquanto nós não entendermos que o melhor é a vontade de Deus do que a nossa vontade, nós nunca vamos conquistar. Nós vamos continuar chorando porque não aceitamos o não, mas nós temos que viver debaixo da boa e agradável vontade de Deus. E isto é perfeito.
Como entender o não de Deus? Vamos aprender com o exemplo de 4 pessoas que receberam o não de Deus, que receberam o não do Senhor em uma oração e entenderam. Ei, alguém consegue entender? Entenderam o não de Deus para a sua vida. E como é que eles entenderam? Vamos ver algo. Primeiro, Moisés entendeu o não de Deus com quê? Com esperança. Eu não vou chegar lá, mas aqueles que eu levo vão chegar lá à terra prometida. Com esperança. Eu não estou vendo, mas um dia eu vou ver. Um dia eu vou pisar com os meus pés. Acham que Moisés não pensou nisso? Pensou, um dia eu vou pisar com os meus pés a terra que agora Deus diz que eu não vou pisar. Irmãos, um homem que leva o povo à salvação, que liberta o povo da escravidão, que faz o povo passar pelo Mar Vermelho, de repente Deus diz não. Eu acho que tudo parou. O mundo parou naquele momento, mas Moisés não. Continuou com esperança. E nós vamos entender isso através da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 34, versículo 4 disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a quem? Abrão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Ficas à porta. Aí, nós vamos ficar aos saltinhos ou não? Nós vamos ficar aos saltinhos. Que alegria! Sabem o que é que nós vamos fazer? Vamos virar as costas, irmãos. Mas ele não, ele ficou com esperança que um povo que foi liberto por ele ia lá chegar. Porque ele não parou, irmãos. Ele continuou a sua obra. Ele perseguiu o seu caminho. E isto é delicioso, irmãos. Quando nós vimos estes homens, quando nós nos agarramos à fé, à determinação, à personalidade, ao caráter que Deus faz para moldar a vida dos homens que são chamados por Ele, nós ficamos maravilhados por entender isso. Olha, qual foi o não de Deus? Não entrarás na terra prometida. Porque Deus disse não. Porque Moisés se irou e faltou o quê? A confiança. Deus tinha ordenado algo a Moisés e o que é que ele fez? O oposto. E Deus disse a ele: não. Como é que está o teu não hoje, nesta tarde? Será que não é com esperança que nós vamos receber o não? Como reagiu para entender? Moisés buscou a esperança de que o povo ganharia o quê? A promessa. Moisés, eu acredito que o seu peito se encheu. Se calhar ficou um pouco triste. Também é humano, não é? Ficou um pouco triste, mas de repente o seu peito se encheu de esperança. Alguém vai chegar lá. Eu posso não ver, mas eu tenho esperança que um dia este lugar será pouco. Esperança. Eu posso não alcançar, mas eu creio que no meu lugar alguém um dia fará melhores e prodígios e maravilhas neste lugar. Esperança. Não desanimar. Não entristecer. Porque a Bíblia diz uma coisa que eu entendi quando eu estudava a palavra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em mim. Então eu tenho que aprender a não entristecer quem? O Espírito de Deus que está em mim. Então eu tenho que aceitar o sim e o não de Deus. Porque se eu entristecer, a Bíblia diz que o Espírito sai de cada um de nós, se afasta. E quando nós entristecemos o Espírito de Deus, existe tristeza, angústia. E não é isso que tu queres, é entender a vontade de Deus, é entender o não. O não de Deus para Moisés foi que ele não entraria em Canaã. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para a terra que? Prometida. Era um momento em que faltou água para o povo no meio do caminho. Todos nós conhecemos a história. Só para relembrar, Deus mandou Moisés, ordenou que brotasse água da rocha, mas Moisés se irritou e bateu 2 vezes aonde? Na pedra. Ele desobedeceu ao quê? À voz de Deus. E quando nós obedecemos, o que é que acontece? Existe o não. E nós não gostamos. Mas gostamos de desobedecer, mas não gostamos do não de Deus para a vida de cada um de nós. Por isso,
Moisés se irou e bateu 2 vezes na pedra. Por isso Deus disse que ele não entraria aonde? Na terra prometida, como diz em Números no capítulo 20, versículo 2 ao versículo 13. Deus disse: não vais lá chegar. Ficarás pelo monte. Olharás, mas não pisarás. Mas ele se encheu de esperança. Isto é impressionante. Mesmo assim Moisés continuou guiando o povo, dando esperança que um dia entrariam onde? Na Canaã. Não pares. Não pares. Um dia nós vamos entrar na Canaã. Não pares. Foi assim que Moisés continuou guiando o povo, continuou fazendo a sua missão. Haja sim ou não, temos que continuar. Não podemos parar. Vejam algo. Uma forma de entender o não de Deus é buscando esperança para o quê? Para um futuro. Eu hoje não vou chegar lá, mas um dia eu chegarei lá. Porque Deus promete. E isto é bom quando nós nos alegramos no sim e no não de Deus. Quando nós entendemos que o melhor Deus tem para cada um de nós. E quando nós entendemos que o melhor Deus tem para cada um de nós vivemos como Moisés, na esperança, um dia eu vou ter. Hoje não tenho, mas um dia Deus me dará. E foi assim que Moisés viveu os últimos dias da sua vida. Eu não vou pisar junto dos meus irmãos, mas um dia eu vou estar lá na Canaã para glorificar a Deus com os meus irmãos. Um dia eu vou chegar lá, porque Deus promete e Deus não falha. Porque Deus diz que prometeu a Abraão e à sua descendência. Se Deus promete, Deus vai cumprir. Pode não ser hoje, mas amanhã Deus fará. Muitas vezes agimos sem sabedoria e no momento da ira perdemos a nossa bênção, mas precisamos confiar mais em quem? No nosso Senhor, irmãos. Confia na vontade de Deus. Eu penso nesta tarde a ti que estás ouvindo, àqueles que vão ouvir no vídeo, temos que continuar confiando. Confia. Aquele que confia no Senhor é como as águias que se movem de um lado para o outro, que voam. Aqueles que confiam no Senhor, a esperança renasce. O dia de amanhã é diferente. Continua confiando. Porque Deus é quem sabe o que é bom para cada um de nós. Devemos continuar. Então entender o nome de Deus é com quê? Com esperança. Outra personagem. Quem acham que eu vou falar a seguir? Eu disse que eram 4. Outra personagem. Não, Davi. Podia falar de Jó, mas quero falar convosco de Davi. Davi entendeu o nome de Deus com o trabalho. Trabalhava lá tu. Mas ele não parou. Deus disse: tu não farás. Mas ele continuou fazendo para que alguém fizesse e cumprisse. Irmãos, são estes exemplos que nós temos que tirar para a nossa vida. Sabem o que é que nós fazemos? Mais uma vez uma birrinha. Trabalho o outro. Se ele não me deixa fazer, vou fazer porquê? Trabalho o outro. Se eu digo que não, se o outro diz que não, agora manda lá o outro. Esta é a resposta certa do crente hoje em dia. É ou não é? Mas é sincero. Eu muitas das vezes sou assim. Não queres que seja eu? Então vai lá o outro. E sabem o que é que David disse? Eu vou fazer, eu vou cumprir que é a minha meta. Eu vou continuar trabalhando. Olhem o que é que a palavra de Deus diz em 2 de Crônicas, no capítulo 22, versículo 8. Porém em mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás o quê? A casa do meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Aquilo que ele mais queria, sabem o que é que era? Qual era o maior sonho da vida? Era construir o templo. Todos temos um sonho, mas o que importa é a vontade de Deus. Irmão, entende algo que eu quero passar para ti nesta tarde. O teu sonho pode não ser a vontade de Deus. A Bíblia diz, e que nós lemos nesta tarde, bom e agradável aquilo que Deus sonha e projeta para ti. Isso sim é bom. Aquilo que eu quero muitas das vezes pode não ser a vontade de Deus. Então eu tenho que saber viver com
o não. Vejam algo que é curioso. Qual foi o não de Deus? Não poderás construir o templo para quem? Para Deus. Errastes, desviastes-te, tiveste um momento menos bom. Eu não quero que tu o faças. Mas ele continuou trabalhando. O outro anterior, de que é que ele viveu? Continuou vivendo na esperança. Agora vamos ver alguém que continua trabalhando. Não parou. Sabe o que é que ele não fez? Não cruzou os lábios. Eu ia limpar os lábios, por isso é que me lembrei dos lábios. Não cruzou os braços. Continuou. Porque Deus disse não. Porque Davi derramou sangue em guerras. Como reagiu para entender Davi? Preparou tudo para o quê? Para a construção. Não vou ficar à espera. Vou continuar. Eu não faço. Fará a minha descendência. Eu não vejo. Verão os meus filhos, os meus netos. É assim a vida, irmãos. E nós temos que saber entender isso. Eu não vou ser rico. Será a minha filha. Não dizem amém? Amém. Eu não vou ter uma casa próspera. Terá a minha filha, o meu neto, não sei. Deus sabe todas as coisas. Porque o melhor é eu viver de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. O rei Davi tinha um sonho. Este era o sonho dele. Este era o desejo que ardia, irmãos. Sabem que todos nós temos um sonho de algo que arde dentro de nós, que parece que não apaga. Este sonho, Deus disse a ele que não. E todos nós temos um sonho dentro de nós. Se Deus te disser que não pares de trabalhar. Porque Davi não parou de trabalhar. Olha, o Senhor disse que não podia fazer isso porque era um homem de sangue, que as suas batalhas haviam ferido muitas pessoas. Mesmo assim, Davi preparou tudo para a construção do templo, desde a planta, os materiais, as pessoas para a obra. Ele planejou tudo. Só não construiu. Irmão, isto é algo maravilhoso que nos ensina algo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhem o que é que diz ali. Através do seu trabalho, Davi superou o quê? O não de Deus. Ele não ficou, mais uma vez torna a dizer, como aos meninos, embirrendo. Deus, porquê? Como nós ficamos, não é? Fátima já está a abanar a perna. Senhor, porquê? Mas eu quero. Não foi isso que ele fez. Ele continuou marchando. Porque ele era um trabalhador na casa do Senhor. Como muitas das pessoas chegam. Pastor, eu quero pregar. O pastor não deixa pregar. Fica 15 dias sem vir à igreja. Eu quero cantar. Às vezes parece pior que uma cabra a berrar. Mas quer cantar. O pastor diz que não. Sabe o que é que ele faz? Não vem mais à igreja. Temos que aprender a viver com o não. Temos que aprender a viver com aquilo que muitas das vezes não nos agrada. Mas não podemos parar de trabalhar. Porque nós não estamos trabalhando para nós estamos a trabalhar para aquele que quer o melhor para cada um de nós. E quando nós entendemos isto, nós somos como o rei Davi. Vamos entender que vamos continuar construindo para que Salomão não tenha tanto trabalho. Eu fazer para os outros, nem pensar. Continua construindo. Continua fazendo. Tu hoje não vais ver, mas amanhã alguém verá aí no teu lugar, irmão. E é assim que as coisas são. Jesus não viu naquele dia, naquele momento que ele foi à cruz do Calvário, não te viu a ti, mas ele sabia que um dia o seu sangue viria sobre ti. Ele não parou. Vejam, construam a vossa personalidade segundo a palavra de Deus. É isto que eu quero que nós possamos entender. Vejamos mais, em nosso dia, no dia estamos com muitas batalhas, a queimamos ferindo pessoas que atrasam o propósito de Deus para as nossas vidas, visto que ficamos muitas das vezes desesperados, irritados, o cabelo até fica em pé, não é? A mim fica sempre, tenho aqui um remoinho, mas pronto, nós ficamos assim. Mas se Deus vê o nosso trabalho, sabe que quando fazemos para Deus, e não é em vão, diz a palavra de Deus, continua fazendo, quando não pares. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós faremos não é em vão, continua trabalhando. David continuou e o templo se ergueu, irmãos. Porquê? Porque ele foi persistente. Porque ele foi, desculpem a expressão, teimoso.
E muitas das vezes nas coisas de Deus nós temos que ser teimosos. Eu ontem perguntava a alguém lá em Ancião e dizia assim: porque é que existem aqueles 2 ou 3 meninos que são tão íntimos com Deus? E sabes qual é a resposta que eu sei que tu ias dar nesta tarde? Porque o pastor ensina? Não, porque dentro da sua casa é edificado naquela maneira, em buscar. Então quando nós procuramos, encontramos. Quando aquelas crianças aprendem a chorar, a palavra delas não são repetitivas, as palavras delas não são para agradar o outro, as palavras são para agradar a Deus. Deus se move. Porque Deus se move. Porquê? Porque Ele ama a cada um de nós. Deus se move porque Ele nos ama. Precisamos continuar fazendo o bem sem sempre esperar uma recompensa de quem? Do Senhor, como diz em Gálatas 6:9. Eu vou fazer porque eu vou buscar um copo de água. Eu vou fazer porque Ele vai encher o meu bolso. Eu vou fazer porque Ele isto. Para. Faz. Porque é bom e agradável é louvar e glorificar ao Senhor. Faz. Porque bom é exaltar o nome do Senhor na tua vida. Faz, porque bom é glorificar o nome do Senhor. Mesmo no momento de tristeza, mesmo que a enfermidade chegue, continua fazendo a vontade de Deus, porque isso é que é bom e agradável aos olhos de Deus. Irmãos, e quando nós entendemos isto, nós somos mudados e transformados. Entenda o nome de Deus através do quê? Do vosso trabalho. Continua trabalhando. Alguém diz assim: eu gosto tanto quando o pastor chama para cantar, mas só vem cantar quando o pastor chama, né? Ela riu logo, né? Não podemos continuar à espera. Temos que continuar trabalhando. Irmãos, isto é que é bom. Isto é que faz a nossa personalidade ser diferente. Nós temos que continuar trabalhando. Vejam o segundo. Paulo entendeu a graça de Deus para a sua vida. Mas Paulo não curava, não libertava. Paulo não foi a palavra de Deus o homem que mais escreveu livros, cartas, que deixou recados para a igreja. Entender o nome de Deus. Acho que Paulo naquele tempo ficou choné, não? Não. Ele entendeu que o melhor era a graça de Deus para a sua vida. Que aquilo que Deus tinha para ele era melhor do que aquilo que ele pensava que era. Vejam algo que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo entende a mão de Deus com a graça. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Sabem quem é que diz isto? O próprio Paulo, irmãos. Sabem quem é que diz esta palavra? É o próprio Paulo. Olha, vou ler de novo. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois mais se gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Deus. Quanto mais eu estou na graça, mais o poder de Deus está em mim. Quanto mais eu vivo na sombra da graça de Deus, mais os poderes, os milagres, as abundâncias vêm sobre a minha vida. Entender isto não é difícil. Paulo entendeu. Porque é que eu e tu não podemos entender? Paulo não era melhor do que ninguém, irmãos. Paulo era um ser humano como qualquer um de nós, mas ele entendeu que o melhor era a graça de Deus. Entender isto é difícil. Mas vamos entender algo. Qual foi o nome de Deus? Não seria tirado o espinho que estava sobre a sua carne. Vais permanecer assim. Irmãos, se eu fosse Paulo, dizia: Deus, mas eu curei 1, 2, 3 e agora não tiro de mim? Não. Isso só mostraria o quê? Soberba. E Paulo não podia ser soberbo. Paulo era um espelho. E continua a ser um espelho para mim, para ti, para todos nós. Olhem o que ele diz ali. Porque Deus disse não para que Paulo não se orgulhasse. Eu posso tudo. Nós não podemos nada. Deus pode todas as coisas em cada um de nós. Não há uma sequer expressão que Paulo diz: eu posso tudo. Ele diz: eu posso tudo naquele.
Sabe que muitas das vezes é assim que Deus faz. O problema está em ti para tu te lembrares, não deixares de vigiar, não deixares de orar. Eu não sei se foi assim que Deus disse a Paulo, mas é assim que Deus diz muitas das vezes a cada um de nós. Mas eu queria que ele saísse, mas se ele sair, eu nunca mais vou orar, nunca mais vou chorar, nunca mais vou me derramar nos pés de Jesus. Mas quando o problema está lá, nós vamos aprendendo a nos edificar na presença de Deus, a nos aproximar mais, a estar mais pertinho. Sabe, irmãos, Deus está buscando cada um de nós para estarmos mais pertinho dele. Deus está cansado, entre aspas, que ele esteja ali, que eu esteja aqui. Ele quer que ele esteja ali, que eu esteja lá com ele. Ele quer que tu estejas pertinho dele. E é assim que Paulo vivia, pertinho, juntinho. Antes de se converter, Paulo era um homem muito cheio de si e podia voltar a ser orgulhoso. Deus disse para Paulo, isto é aquilo que eu entendo, não é aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos. Deus disse para Paulo que a sua graça seria suficiente para que suportasse a dificuldade, para que ele aprendesse, para que ele fosse moldado, para que ele entendesse aquilo que era a vontade de Deus na sua vida. Paulo aceitou a vontade de Deus e confiou na graça de quem? Do Senhor. Soube viver, soube levar o seu amém a cada dia. Deus nos conhece muito bem e sabe o que pode acontecer connosco, principalmente as mazelas em nossa alma. Às vezes Deus nos priva de algo porque sabe que podemos e vai dar muitas das vezes e nos afastar do Senhor. E nós temos que entender o nome de Deus. Nós temos que entender o nome de Deus, porque Ele é que te conhece. Não és tu que conheces Deus melhor do que Ele. Ele é que te conhece, porque Ele diz que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Antes que tu existisses, Deus já te conhecia. E nós temos que entender isso. Muitas pessoas, quando prosperam, se esquecem de Deus. Quem conhece alguém assim? Eu conheço tanta gente. Deus. Agora não preciso de Deus. Então Deus é que sabe como é que há de trabalhar com cada um de nós. Deus é que sabe como há de reagir. Mas quando confiamos na graça divina, o Senhor supera tudo e não nos falta nada. Não vai faltar nada, irmãos. Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu prisões, Paulo até deve ter passado fome, mas nós não vimos ele se queixar, porque a graça de Deus chegava. Sabem o que é que isto quer dizer? Eu estava pensando hoje de manhã quando estava orando. Significa que a graça de Deus é a maior riqueza que alguém pode ter. Que a graça de Deus supre todas as coisas. Supre a fome, supre a doença, supre a falta de dinheiro. A graça de Deus vai suprir todas as coisas, porque ela vai nos ensinar como viver de agrado para o nosso Deus. Foi assim que Paulo viveu, de agrado para Deus. Porquê? Porque viveu debaixo da graça. Entenda o nome de Deus, confiando somente no quê? Na graça de Deus. Quarto homem. Quem é que acham que foi o quarto homem? Já falamos de Paulo, e agora? Quarto. Quem disse? Quarto homem aprendeu foi Jesus. Ouvir o não. Jesus ouviu o não. Será que ouviu ou não? O que é que acham? Será que Jesus ouviu o não? Será que Jesus alguma vez foi, sendo Ele próprio Deus, sendo Ele o Senhor, será que Ele ouviu o não ou não? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Jesus entende o não de Deus com o quê? Com a cruz. Como nós. Ele olhou para o Pai e disse: Pai, se puderes, tira esta cruzinha cá pesadinha, não é? Se puderes, não me faças carregar aquela cruzinha. Se puderes, esquece-te do Edivaldo. Mas Deus disse não, porque eu amo o Edivaldo. Irmãos, nós muitas das vezes não entendemos as coisas. Deus, tira a cruzinha, porque a Fátima é tão pesadinha. Não, porque eu amo a Fátima. Porque havia um plano. E o plano era o quê? A salvação.
E nós, quando entendemos o nome de Deus, nós vamos ver que o nome de Deus traz só coisas boas, irmãos. Moisés não deixou de ter esperança. Ou deixou? Não. David não deixou de trabalhar. Ou deixou? Não. Paulo não deixou de ter a graça de Deus. Ou deixou? Não. Jesus não deixou de ressuscitar. Ou não ressuscitou? Ressuscitou. E hoje está vivo. Entender o nome de Deus é algo maravilhoso. Mateus no capítulo 26, versículo 42 diz: tornando a retirar-se a orar de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, nem que eu beba, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Pai. Irmãos, quando nós... pensa assim um pouco, nesta tarde, o que é que tu possas refletir, porque hoje vamos comemorar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Este momento, ele ainda não tinha chegado lá, mas o sofrimento já estava lá. Este momento, quando nós entendemos e nós vamos parar de dizer não, vamos parar de dizer não ou não, é assim que eu quero dizer não ao não de Deus. Quando nós entendemos o sofrimento que Ele fez por ti, que Ele teve por ti. A Bíblia diz que Ele morreu na cruz do Calvário em prol de cada um de nós. Olhem aqui algo. Qual foi o nome de Deus? Jesus precisava enfrentar a cruz. Vais continuar lá, porque a Edith precisa da salvação. Vais continuar lá, porque a Evelyn precisa da salvação. Foi assim que Deus disse. Porque Ele diz no fim da sua oração: mas faça-se a tua vontade. Vais continuar lá porque estás fazendo a minha vontade. Isto é algo maravilhoso, irmãos. Olhem o que é que diz ali. Porque Deus disse não, porque era o propósito de Deus por mim, Luís Varela. Porque Ele tinha amor por mim. Porque Ele sabia que um dia eu ia nascer. Porque Ele sabia que um dia eu o ia aceitar. Porque Ele sabia que um dia estaria aqui falando dele para ti. Isto é algo maravilhoso. Olha o que diz o terceiro. Como reagiu para entender com o quê? Com oração, aceitou o quê? A cruz, aos pés do Pai. Com oração, ele entendeu. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus orou 2 vezes, pedindo ao Senhor que o livrasse da dor e do sacrifício da cruz. Mas Jesus, mesmo sabendo que tudo fazia parte de um grande propósito para a salvação da humanidade, e que ressuscitaria. Ele sabia todas as coisas, mas ele não deixou de pedir. Ele não deixou de clamar a Deus. Então levou a cruz suportando a dor da crucificação e ressuscitou ao 3º dia, recebendo toda a autoridade e todo o quê? Todo o poder. Continuou. Levou a sua cruz. Hoje, como é que está pesada a tua cruz? Ui, não é? Então não desistas. Continua carregando a tua cruz. Sabes porquê? Porque a tua cruz vai te dar o quê? Vida. Vai te levar ao quê? À salvação. Hoje está difícil. Pá, não pares. Olha para Moisés, olha para David, olha para Paulo e olha para aquele que te deu vida e vida com abundância. Olha para Jesus. Ele disse: Pai, se puderes, mas ele disse: não, vais continuar, porque a Cesaltina precisa saber que tu carregaste a cruz. Olhem mais. O nome de Deus pode fazer parte de um grande propósito do Senhor para nós. E nós já entendemos isto, já pensamos nisto. Hoje está pesado, irmãos. Como a irmã, eu entendi aquilo que a irmã disse. Hoje a cruz está tão pesada, mas amanhã tu não sabes o que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que o não de Deus trará vida, muitas das vezes na esperança que o amanhã será melhor. Nós não sabemos o que é que amanhã vai acontecer, porque o amanhã não nos pertence, ele pertence a Deus. Vejamos mais algo. Mesmo que seja difícil como levar a cruz, precisamos aceitar o não do Senhor e nos confortar com a vontade do Senhor. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que Jesus continuou. Irmãos, acham que eu mereço? Eu não mereço. Achas que tu mereces?
que alguém levasse a cruz por ti? Achas que tu mereces que alguém morresse por ti? Tu não mereces, mas Ele olhou para ti de maneira diferente. Ele olhou para ti com uma pessoa diferente, que tu hoje não te consegues muitas das vezes olhar. Ele olhou para ti com um amor que tu hoje não consegues imaginar. Mas Ele continua olhando para cada um de nós. Porque Ele nos ama. Porque Ele tem um propósito que nós hoje não conseguimos enxergar, mas Ele tem um propósito para cada um de nós. Isto é impressionante. Jesus disse que devemos levar a nossa cruz todos os dias. Ele não disse nunca. É o que se anda a pregoar muito, é o que se prega muito, é aquilo que se ouve muito. Tudo são maravilhas. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que levar e carregar a nossa cruz todos os dias. Não é levar hoje e amanhã descansamos um bocadinho, no outro dia, daqui a uma semana voltamos a carregar. Não, todos os dias temos uma responsabilidade sobre as nossas costas. Jesus levou todas as nossas aflições. E Ele só está dizendo a ti hoje, nesta tarde, tu só tens que levar a tua. Só tens que carregar a tua cruzinha aqui. Estão a ver esta pena? É mais leve muitas das vezes do que esta pena. Ele diz: leva, não pares, porque amanhã te ressuscitarás comigo. Porque amanhã terás uma nova esperança. Porque amanhã terás um novo dia. Vejam, a cruz é o maior sinal de um propósito de Deus para as nossas vidas. Não vamos parar. Vamos olhar. Eu vou lá chegar. Será que Moisés algum dia vai chegar lá? Vai, irmãos. Eu vou continuar trabalhando como David. Será que um dia eu vou ver? Ele vai ver. A Bíblia diz que no último dia o templo vai se erguer de novo. Eu vou fazer como Paulo, vou viver debaixo da graça de Deus. Será que a graça de Deus me basta? Bastou, porque ele nunca virou as costas a Deus. Agora vou fazer como Jesus, vou carregar a cruz. Será que vale a pena? Vale, irmãos, porque a cruz trouxe vida e esperança a cada um de nós. Vale a pena, sim. Não vamos continuar nos queixando. Vale a pena, sim. Mesmo que seja pesada, mesmo que seja uma amargura muito grande, vale a pena ouvir muitas das vezes o nome de Deus, porque é o nome de Deus que faz que o nosso caráter aprenda a viver de acordo com a vontade de Deus. Bom e agradável é a vontade de Deus para cada um de nós, e nós temos que saber isso. Entenda o nome de Deus, tomando o quê? A sua cruz. Não deixes, não estejas à espera que alguém te pegue. Se eu tiver que pagar contigo, eu vou te ajudar, mas vamos continuar, não vamos parar agora, vamos continuar, porque Deus está às portas, irmãos. Vamos continuar. Olhem aqui para acabar uma conclusão, em 2 Coríntios 1:20 diz assim: por quantas são as promessas de Deus? Por quantas são as promessas de Deus? Então, se a minha cruz está pesada, as promessas de Deus são maiores do que a minha cruz, irmãos. Deus tem promessa para nós e diz mais: tantas tem nele, sim, porque também por ele o amém para a glória de Deus, para o nosso intermédio. Deus tem bênção para ti. Deus tem bênção para a nossa vida. Deus tem bênção da nossa espera. Não vamos parar hoje, vamos continuar. Vamos para terminar. As promessas da palavra de Deus têm o sim do Senhor para o quê? Para a nossa vida. Hoje é o não, amanhã é o sim. Depois da amanhã é o não, depois é o sim. Tudo para a glória de Deus. Entende isso? Eu quero que tu entendas isso, que tudo é para a glória de Deus. Se pedirmos algo a Deus segundo a sua vontade, podemos esperar no Senhor que um dia vamos receber o quê? O melhor. Deus tem o melhor para mim. Quantas vezes eu digo assim: Deus, eu gostava tanto, e não acontece. Deus tem o melhor. Eu tenho que aprender que Deus tem o melhor. Se não acontece, porque não era a vontade de Deus. Entende isso? Se hoje não estás, entende que não era a vontade de Deus. Se hoje tu não és polícia, entende que tu tinhas que ser pedreiro. Eu podia ser deputado, mas se fosses deputado, se calhar eras
desculpa a expressão, eras aquilo que os deputados são. Mas Deus não quis que tu fosses. Deus quis que tu fosses aquilo que tu és hoje, filho. E como filho, faz a vontade de quem? De Deus. Vejamos para terminar. Deus pode dizer não devido a um erro nosso, como Moisés que se irou. David que feriu muitas pessoas. Paulo que tinha uma fraqueza de si e orgulho, como o Senhor Jesus que sofreu, de se orgulhar, como o Senhor Jesus que sofreu por um propósito de quem? De Deus. Podemos entender o não de Deus através da esperança em sua bondade, através do trabalho, na dedicação por um futuro melhor, com a graça de Deus que nos sustenta, levando a nossa cruz, que é um propósito do Senhor para as nossas vidas. Entende isso? E olha, se você orou por algo e o Senhor disse não, confia que o melhor Deus tem para o quê? Para a tua vida, irmão. Confia. Ergue os teus olhos para o Senhor, para os montes, porque de lá me verá o quê? O socorro. Confia. Persevera no Senhor, caminhando sempre adiante, e um dia o propósito de Deus se cumprirá onde? Na tua vida. O não de Deus pode ser o melhor para mim e para ti hoje. Entende isso? Coloca-te em pé nesta tarde para fazermos uma oração.